Pessoal, aqui nós estamos mostrando mais uma vez uma utilização prática do Arduino. Então aqui nós temos um software. Esse software tem o objetivo de fazer com que o motor de passo gire em um sentido ou no sentido inverso, só que comandado através de botões, dois botões independentes. E um terceiro botão fará com que o mesmo gire de forma mais rápida, mais localizada no local. Então, para que serve isso? Vai servir para o deslocamento do motor através de uma mesa, chegando até um determinado ponto na horizontal. Ele vai para frente ou volta para trás. Quando chegar nesse ponto, no ponto ideal aí, o que vai estar ocorrendo? Vai estar ocorrendo o seguinte: o desbaste de uma peça. Então, por isso é que o motor vai funcionar de uma forma mais acelerada. Bom, nós temos aqui o kit do Arduino, Eu coloquei um acrílico aí para proteção do mesmo, para não ocorra curto-circuito. Os fios estão assim por cima porque é a nossa montagem experimental. Depois de funcionando lógico, nós vamos passar por uma placa de circuito impresso. Aqui tem os dois botões no sentido horário e anti-horário. E aqui o terceiro botão, que fará com que ele gire em um sentido ou outro de uma forma mais rápida, E aqui nós ligamos dois motores de passo. Então, um motor de passo é o de 5 fios, é o chamado unipolar, é o que está aí à direita, e o que está à esquerda, é o que está à esquerda, e o que está à direita é o motor bipolar de apenas 4 fios. Então a gente mostra que os dois funcionam da mesma forma. O importante é que se faça a ligação adequada, correta. Então os dois estão ligados em paralelo. O que um executa ou faz, o outro também executa ou faz. E como a corrente elétrica do Arduino ela é baixa, para fazer com que esses dois motores funcionem, nós colocamos um driver, um chip, é o circuito integrado ULN 2003. Então esse chip ele possui essa configuração aqui na pinagem. Ele pode ser alimentado até 50 volts, porém nós vamos sempre respeitar a tensão de alimentação dos motores. Então são motores com tensões baixas, menos de 12 volts, que nós estamos normalmente utilizando. Então nós inserimos as 4 informações que provêm do sinal da programação do Arduino nos pinos 1, 2, 3 e 4, que são 4 fios, 4 bobinas. E através dos pinos 13, 14, 15 e 16 são as respectivas saídas que serão ligadas diretamente ao motor. Então chegam 4 fios até ele, saem 4 fora alimentação. 0 volts é o terra, que é comum ao Arduino, ou pode ser de uma fonte externa, e os 50 volts é da fonte externa, que no nosso caso aqui, uma tensão até 12 volts adequada ao funcionamento dos motores. Agora, para nós verificarmos o funcionamento, eu vou acionar o primeiro botão. Então, esse botãozinho aqui, eu vou apertar. Vocês já verão aqui, como é que o motor vai estar respondendo. Pronto. Os dois motores estão girando no mesmo sentido. Agora soltei o botão. Vou apertar o outro botão. O sentido é contrário. E eu vou apertar agora o terceiro botão. Então o terceiro botãozinho está fazendo com que o motor faça um zigue-zague. Esse zigue-zague é quando ele já estiver na posição correta, próximo de um rebolo, por exemplo, para desbaste de uma peça. E aqui, eu posso retornar o carro
né? Ou então avançar o carro de uma mesinha deslizante. Aqui nós estamos deslizando o carro em um único sentido, né? Horizontal, por exemplo. Mas há a possibilidade de nós colocarmos um outro motor que desloque tanto no sentido horizontal como no sentido vertical. Então ficou aí para vocês, né? Uma experiência bastante simples, mas que pode ser implementada aí, pode ser montada, né? Através aí do seu Arduino. É uma aplicação simples, mais prática, né? Dos controladores, microprocessadores, através da linguagem C nesse caso. Então a programação desse nosso Arduino é na linguagem C, diretamente acoplada através desse cabinho azul aqui ao nosso Arduino, e ele, através da respectiva fiação, já está ligado lá no nosso motor de passo. Nós estamos ligando aqui a fiação entre os pinos 8, 9, 10 e 11, diretamente para as 4 bobinas. E utilizamos os pinos 2, 3 e 4 como controle, onde estão ligados os botões. Um detalhe interessante é que esses botões, a maneira como eles estão ligados, é da seguinte forma. Nós temos aqui o vermelho como sendo positivo, diretamente ligado a 5 volts. E para que não ocorra um curto entre positivo e negativo, do outro lado do botão, nós ligamos um resistor de 330 ohms, laranja, laranja, marrom, junto do negativo. E esse fio verde, no caso do botão que está sendo focado aqui, o que está à frente, e nos outros são sinais amarelos, são a tomada que vai ser ligada lá na entrada de controle, ou seja, nos pinos 2, 3 e 4. Então aqueles dois amarelos lá estão no 2 e no 3, e esse verde está no 4. O software fica à disposição, né, para vocês aí, para o pessoal que tem a necessidade de estar utilizando. E essa aplicação eu denominei aqui motor de passo, 2 botões, então 2 bots, para 1.8. O que é 1.8? É porque o nosso motor de passo, ou os nossos motores de passos, eles possuem 1.8 grau de passo. Deve estar na etiqueta de baixo, né? Mas na etiqueta dele vem a indicação dos passos. Provavelmente deve estar lá embaixo dele. E então nós colocamos assim 1.8, né? E o choco lá em cima era chaco para ser escrito, né? Chacoalhar. Então depois eu arrumo isso daí. Então olha só, incluiu a biblioteca, né? O include a stepper. Então incluiu a biblioteca de motor de passo, que o Arduino já nos apresenta. O pino do botão AH é no sentido anti-horário, foi escolhido o pino 3, igual já comentei com vocês. O pino do botão H foi escolhido o pino 2, então no sentido horário. E o pino do botão chaco, que é o passo, é o rápido, né? É a terceira possibilidade aí que eu mostrei para vocês, o desbaste, foi escolhido o pino 4. Os passos aqui, para que ele tenha essa variação que eu mostrei para vocês, eu deixei apenas 5 passos, mas normalmente até 60 passos dá para você trabalhar legal com ele. A leitura da chave, a gente está indicando aí tanto leitura como leitura 2, como sendo 0, ou seja, os botões armazenam o valor lido, né, do botão, tanto no sentido horário como o anti-horário. Mais embaixo nós temos uma constante aí, inteira no caso, os steps por revolução. Mantive 200, porque se é 1.8 grau, a cada 100 passos, ele vai nos permitir 180 graus. Como uma revolução completa, né, os 360 graus, está de 2 vezes 100 passos, então são 200 passos, 200 vezes 1.8 nos permitirá os 360 graus. Valores diferentes desse farão com que ele fique fora de sincronismo, ele já não responde da maneira como deveria. Mais embaixo, stepper, né, mais stepper por revolução será dada onde? Nos pinos 8, 9, 10 e 11. E esses são os pinos que nós estamos ligando a bobina
as bobinas do motor de passo. Depois, a função void setup, que também é sempre necessária. Além dela, depois a função loop nos nossos programas. Ela está indicando aí, né, pin mod. Então, pin no botão H, a gente está deixando como entrada. Então, será a informação do nosso botão, né? Botão é sinal de entrada para o Arduino. Pin mod botão AH, então diferente do anterior que era no sentido anti-horário, agora é o horário, então também entrada. E no terceiro caso, pin mod, pin no botão chaco, que é o do chacoalhar lá, terceira possibilidade, também nós deixamos como entrada. Mais stepper.setSpeed, nós deixamos uma velocidade do motor como sendo 10 passos a cada vez que você dá um clique no botãozinho. O ser humano não clica tão rápido, mas a cada clique ele dá 10 passos. Você pode variar isso também. Depois, void loop é o que realmente ele fará de fato toda vez que for solicitado. Então pode girar o motor no sentido horário. Leitura digital read, então vai fazer a leitura do pin no botão H. Se a leitura for diferente de 0, ou seja, se o botão for apertado, ele vai gerar no sentido anti-horário ali, menos passos, vai decrementar. Então, mais stepper.step, menos passos. E o contrário, leitura 2, digital read no botão H, no sentido anti-horário, ele vai, o primeiro no sentido horário, o segundo vai então no anti-horário. Então, se leitura 2 for diferente de 0, ou seja, o botão apertado, né, mais stepper.step, vai gerar passos, ou seja, gerará no sentido horário. Por último, motor chacoalhando, leitura digital read pin no botão, nós denominamos de chaco. Se a leitura for diferente de 0, ou seja, se o botãozinho for apertado, mais stepper.step dará menos passos e também dará passos. Então, se ele estiver configurado como está aqui, para 10 passos cada vez que você aperta o botão, ele dará 10 passos em um sentido e 10 passos no outro sentido. Então, fica aquele efeito que vocês já viram anteriormente. E aí, coloca a chave, finalizando, né, o nosso programa. Então, tá aí para vocês, mais uma vez aqui, pra vocês verem. Eu vou apertar o botãozinho e vai girar em um sentido. Pronto, dá para ver ele em um sentido. Soltei o outro botão no sentido inverso e agora o botão chaco. Então, alterando o programa, nós conseguimos variar essas velocidades. Ok? Até a próxima, pessoal. Tudo de bom. Qualquer dúvida aí, o e-mail é prof_lamir@yahoo.com.br. Um abraço.